Olá, começa agora o Diálogos, um programa da TV Unesp para a divulgação científica e institucional. Aqui falamos sobre as principais pesquisas e avanços científicos do Brasil e do mundo. O tema da nossa prosa de hoje é na área das ciências agrárias, mais especificamente sobre o uso responsável de agrotóxicos. Conversamos com o professor Ulisses Rocha Antoniassi, da Faculdade de Ciências Agronômicas da Unesp de Botucatu. Professor, obrigada por ter atendido ao nosso convite. Nós é que agradecemos. A preocupação com o uso de agrotóxicos vem crescendo nos últimos 20 anos. Pesquisas têm proposto avanços para reduzir a quantidade de uso de agrotóxico e a perda do produto. Isso porque, sempre que se aplica um defensivo agrícola, já é esperado uma perda de 10% a 30% do produto, que se espalha pelo meio ambiente. Professor, esse processo de perda é conhecido como deriva. Por que acontece essa deriva e como acontece? A deriva é um processo que decorre da forma com que os agrotóxicos, essa forma como ele é utilizado. Então, normalmente, quando se faz a pulverização de um inseticida, de um fungicida, numa planta, numa lavoura, a gente faz isso pela pulverização, a formação de gotas. Por exemplo, como um aerosol que a gente aplica para matar um inseto dentro de casa. Normalmente essas gotas, elas têm uma probabilidade de ser perdidas no ambiente. Por exemplo, o vento pode levar, essas gotas podem se dispersar e elas podem atingir um local para o qual elas não estavam previstas, né? No caso, por exemplo, de uma fazenda, eu posso aplicar um produto numa área de trabalho e esse produto pode ser levado pelo vento para uma outra área de trabalho, para uma fazenda vizinha, ou para qualquer que seja o vizinho dessa fazenda. E esse processo do produto não atingir o alvo, mas atingir um outro local é que a gente chama de deriva. Então, já é esperado porque a precisão não é exata na aplicação, né? E principalmente porque o processo ele não permite que a gente faça isso com uma precisão 100%. A gente não tem uma forma de fazer a aplicação em que a gente consiga colocar todo o produto no alvo. Por exemplo, quando um médico vai aplicar uma injeção, então 100% do produto vai para dentro do paciente porque é feita uma agulha, é colocado. No caso de uma aplicação de um inseticida, de um fungicida ou de qualquer tipo de produto fitossanitário, isso é pulverizado sobre as plantas, sobre os frutos, os legumes, e isso leva a um risco dele ser disperso pelo ambiente. E essa dispersão no ambiente, esse produto que não chega até o alvo é chamado de deriva. E o senhor já falou que ele traz alguns prejuízos para o meio ambiente. Que tipo de prejuízo? Eventualmente, o produto que é aplicado, ele tem uma função específica. Vamos dizer que eu esteja aplicando um inseticida. Então, esse inseticida vai procurar atingir um alvo, uma praga-alvo. Vamos imaginar que nós estejamos falando de milho. Então, tem lá uma lagarta que come a folha do milho. Então, se eu não cuidar, não controlar essa praga, a lavoura não vai produzir. Então, eu aplico um inseticida para aquela lagarta. Esse inseticida, ele vai controlar a lagarta, não vai fazer mal para a planta do milho, né? E se for usado dentro dos critérios normais, ele não vai fazer mal para quem comer esse milho depois. Mas, eventualmente, esse mesmo produto que eu apliquei para essa lagarta, se disperso no ambiente inadequadamente, ele pode, por exemplo, atingir uma abelha num apiário, ele pode atingir qualquer tipo de animal que esteja nas imediações, ele pode atingir o ser humano, ele pode contaminar a água, ele pode contaminar qualquer parte do ambiente. E aí esse efeito inadequado dessa contaminação, ou o efeito direto desse produto num alvo que não seja aquele que a gente quer controlar, é que causa o efeito indesejado da deriva. Nós temos vários exemplos disso, de situações de uso inadequado, onde, por exemplo, se aplica um inseticida aqui e ele acaba contaminando a água, ou que ele acaba, por exemplo, atingindo um outro inseto que não seja o inseto-alvo da aplicação. E essa perda pode chegar a 30%. É um número alto, né? A quantidade de produto que se aplica, ela é proporcional à necessidade que a gente tem para controlar a praga. Então, eu vou aplicar lá, vamos pensar num fungicida, né? A planta esteja com uma doença, um fungo que eu tenho que controlar. Então, a quantidade de produto, né, que eu aplico é proporcional à quantidade de doença que eu tenho. Eventualmente, essa quantidade de produto que é aplicado, ela pode ser suficiente, né, e controlar exatamente, mas parte desse produto, né, que eu aplico,
porque essas gotas podem se dispersar, pode estar indo embora também. Então, no sistema de aplicação, a gente já prevê, né, por conta de conhecer o processo fisicamente, quimicamente, a gente já prevê que uma parte pode não chegar. Então, no dimensionamento dos produtos, já se propõe lá que eu precisaria, se eu conseguisse colocar com a mão o produto em cima do fungo, de uma dose. É colocado um pouco a mais, porque a gente perde para o ambiente. E essa perda, dependendo do tipo de sistema que está se usando, ela pode ser de 5, 10, 15, 20, 30%. Em alguns momentos, essa perda pode ser considerada normal, dependendo do tipo de aplicação que se faz. Por exemplo, 10, 15, 20% em alguns tipos de aplicação é absolutamente normal, é dentro do padrão, é o esperado. E em algumas circunstâncias pode ser maior. Por exemplo, quando se comete um erro operacional ou quando se tem uma situação completamente fora de uma situação que seja esperada. É comum, portanto, que se perca, né, que a gente tenha perdas que pode alcançar 30% ou até mais. E essa perda, esse produto que vai para fora é que pode estar causando danos diretos, alguma coisa que não deveria ser controlada, né, ou danos ao ambiente na forma de contaminação ambiental. Certo. E justamente preocupado com essa perda, o professor desenvolveu uma pesquisa que estabelece parâmetros para o uso de agrotóxicos. O trabalho se chama Classificação do Risco de Deriva para o Planejamento das Aplicações de Produtos Fitossanitários. A pesquisa foi inclusive premiada no Simpósio Internacional de Tecnologia de Aplicação de Agrotóxicos no ano passado, na cidade de Cuiabá. Professor, então explica para a gente como funciona essa classificação que sua pesquisa propõe. Existem várias maneiras de se classificar agrotóxicos e uma lacuna do mercado, que a gente chama do mercado fitossanitário, né, que é de tratamento, né, de saneamento das plantas, é justamente classificar as formas de aplicação e o risco que essas formas apresentam de dispersar o produto inadvertidamente para o ambiente. Então, não existe, pelo menos até agora, né, não existia uma forma de eu classificar então o risco dessa deriva. O que se propôs com esse trabalho foi entender os mecanismos de aplicação, né, as formas com que se pode levar os produtos até as plantas, entender como essas formas de aplicação se comportam perante as condições climáticas, perante as condições geográficas, as questões fundiárias, né, o que tem numa fazenda, o que tem em volta, né, e juntar todas essas informações num sistema que pudesse classificar o risco dessa deriva ocorrer e o risco dessa deriva causar um dano para o ambiente ou para qualquer outro tipo de alvo que esteja fora. Então, a ideia da pesquisa em primeiro lugar, oferecer uma forma do usuário do produto entender o risco que ele tem na aplicação e programar a forma de aplicação de maneira que ele possa mitigar, diminuir o risco da ocorrência dessa deriva. O senhor vai detalhar melhor, então, a sua proposta e de que forma é feita essa classificação no próximo bloco, tá bom, professor? A gente faz uma pequena pausa e volta daqui a pouco. Fique com a gente. Estamos de volta para continuar nossa conversa sobre o uso responsável de agrotóxicos. Falamos com o professor Ulisses Rocha Antoniassi, da Faculdade de Ciências Agronômicas da Unesp de Botucatu. O professor nos contou sobre a sua proposta de um sistema de classificação de agrotóxicos em relação ao risco de deriva, ou seja, a parte que é desperdiçada durante a aplicação e que prejudica o meio ambiente. Professor, então, continuando sobre a sua proposta, como seria essa classificação? Como ela funciona na prática? A partir de pesquisa, e pesquisa aplicada diretamente a cada tipo de agrotóxico, a cada tipo de produto fitossanitário, a cada tipo de técnica de aplicação e as condições do ambiente nesse momento da aplicação, o que se propõe é a elaboração de um ranking de risco. Então, primeiramente, a partir dessa análise, o que se faz é calcular a proporção de deriva comparativa entre um padrão de aplicação e essa técnica que se propõe. Então, todas as técnicas passam então a ser analisadas do ponto de vista de
quanto ela pode reduzir a deriva. Então, essa é a pergunta que se faz para uma determinada técnica. Então, comparando essa técnica com o padrão, a pergunta que é feita, essa técnica reduz? E quanto é a redução? E a ideia é que se coloque nesse ranking uma escala de estrelas, como, por exemplo, de um hotel, 1 estrela, 2 estrelas, 3 estrelas. As técnicas da mesma maneira, 1, 2 e 3 estrelas. A ideia é que a cada 25% de redução de deriva com relação ao padrão, a técnica receba uma estrela. Então, por exemplo, uma técnica com 1 estrela, ela reduz até 25%, ou no mínimo 25%, né? Mais 25% dá 50%. Então, uma técnica 2 estrelas reduziria no mínimo 50%, e uma técnica 3 estrelas reduziria no mínimo 75%. Isso vira no rótulo do produto? Poderia ser no rótulo, ou poderia ser no material técnico, numa apostila, ou ainda isso poderia estar disponível na forma de documentação. Todo produto fitossanitário tem uma documentação extensa que acompanha o produto desde a fabricação até o uso. Normalmente essa documentação acompanha a nota fiscal do produto, por exemplo, né? Então o comprador recebe a nota fiscal com uma série de documentos. Poderia ser um desses documentos, e isso seria uma documentação para ser estudada, observada e lida pelo recomendante da aplicação, por exemplo, o engenheiro agrônomo que vai fazer o planejamento da operação. Então, no momento de usar o produto, ele vai pegar o produto, colocar a documentação em cima da mesa e vai avaliar. Bom, eu vou aplicar esse produto e as minhas condições são essas aqui. Então, em que situação eu enquadro dentro desse risco e qual é o requisito mínimo de redução de deriva que eu tenho para ter uma aplicação responsável. Então, seria uma ideia assim, eu imagino que alguém esteja aplicando um inseticida, como eu usei no primeiro exemplo, e próximo dali eu tenha um apiário. Então, esse inseticida não pode chegar perto das abelhas. Então, dependendo da característica da aplicação, da condição climática, eu vou requerer dessa aplicação 1, 2 ou 3 estrelas. Supondo que o risco seja muito grande de que o produto vá atingir a abelha, então, naquela circunstância, o engenheiro agrônomo vai recomendar, olha, este produto deve ser aplicado com uma técnica, no mínimo 3 estrelas. O que significa na prática? É que a técnica escolhida pelo produtor para aplicar o produto vai ter que reduzir pelo menos 75% o risco da deriva. Aí ele teria esse material que ele consultaria e ali estaria escrito a forma como ele consegue atingir essa redução de 75%. Exatamente, daí é que entra a pesquisa. Então a pesquisa vai elencar as várias técnicas e o quanto ela reduz. Então para isso a gente tem técnicas de laboratório, de campo que fazem essa avaliação. E aí de posse das informações técnicas sobre as várias formas de aplicar, o aplicador ou a pessoa que toma a decisão vai lá e escolhe uma técnica que reduz a 75% perante o padrão estabelecido. Então essa escolha pode ser do engenheiro agrônomo ao planejar a aplicação, mas também pode ser do produtor rural ou do aplicador, né, que tendo conhecimento vai fazer a escolha correta disso. Então nesse princípio a gente tem um sistema que torna a aplicação do defensivo mais responsável na medida em que ela avalia o risco desse produto tá interferindo no ambiente. Professor, o senhor mesmo citou que já existem outros tipos de classificação. Agora, em relação ao risco de deriva, a sua proposta é inédita. O senhor acredita que em longo prazo ela seja contemplada pela nossa legislação? O segmento de agrotóxicos, né, ou esse segmento fitossanitário, ele passa pelo uso de várias regras, tem algumas normas, tem legislação, tem portarias, então é um segmento que é bastante regulamentado. E todo o processo de registro de produtos, assim como eu tenho que registrar um remédio para aplicar no paciente, eu tenho que registrar também os produtos sanitários para usar nas lavouras, né? Então, esse processo ele já inclui uma série de formas de classificação. Talvez a mais famosa seja a classificação toxicológica dos produtos. Então, quando você compra um produto fitossanitário, tem lá uma faixa. Ela tem várias cores, né? Por exemplo, azul, verde, vermelha, e essas faixas coloridas, elas indicam o maior ou menor risco toxicológico desse produto. No caso do risco de deriva, a ideia é que esse risco, como ele não faz parte de nenhuma legislação, e mudar a legislação é uma coisa muito lenta, muito gradual, demora muito tempo, a ideia, nessa parceria da universidade, com empresas e com o segmento de produção, né, com o setor produtivo, é que essa classificação seja uma documentação que venha à parte.
e que seja uma documentação que não seja compulsória. Ela vai ser voluntária, você usa se quiser, né? Mas, obviamente, que na medida que o segmento começar a usar isso, abre-se caminho para que isso possa fazer parte de estudos dos órgãos que regulamentam o uso de agrotóxicos e que no futuro isso possa fazer parte também da legislação. Mas já é um primeiro passo, fecha esse ciclo, né? Desenvolveu a pesquisa na universidade e ela vai chegar ao produtor rural. Essa validação é importantíssima, porque a gente tem que ter esse caminho pragmático entre propor a ciência e fazer com que essa ciência chegue de fato ao usuário. E esse é um caminho que está sendo muito interessante, porque nós estamos desenvolvendo uma técnica com o apoio da indústria, com o aval do setor produtivo, porque o agricultor se interessa por isso. O problema da deriva não atinge só o produtor do defensivo. Imagine você que um agricultor vai aplicar aqui um herbicida, mata as plantas. E se ele estiver usando o produto dele e ocorrer deriva e esse herbicida cair na lavoura do vizinho e causar um dano lá, você tem problema de demanda judicial e às vezes ele vai responder por isso. Então ele tem todo o interesse que isso não ocorra. Então esse tipo de ranking é bem-vindo também no sentido de dar segurança para o próprio aplicador do produto, lá, o produtor rural, de que ele não está se expondo a esse risco desnecessariamente. Interessa a todos os envolvidos e à sociedade também. Com certeza, porque a gente vai dar mais segurança de que o produto não vai estar contaminando desnecessariamente o ambiente. A gente faz um intervalo e volta para falar sobre o agrotóxico que chega aos alimentos que você consome. Não saia daí! Voltamos para o último bloco do Diálogos. Conversamos sobre o uso de agrotóxicos com o professor Ulisses Rocha Antoniassi, da Unesp de Botucatu. Professor, já falamos um pouco sobre a legislação no Brasil. Gostaria que o senhor comentasse, ela é rígida o suficiente? Os brasileiros podem ficar tranquilos com a quantidade de agrotóxico que é utilizado na produção dos alimentos que a gente consome? Eu diria que sim. O Brasil possui uma das legislações de agrotóxico mais restritivas dos grandes mercados mundiais. Então, a nossa legislação ela tem muitos aspectos que a coloca como talvez a mais rigorosa no mundo nesse uso. Isso é evidente que não nos impede de ter erros, né? Erros de procedimento, erros profissionais, né, dentro da ação de cada elemento na cadeia de uso dos produtos, e isso pode levar a problemas de contaminação, a problemas de mau uso. As quantidades de produto que são determinadas por uma aplicação, ela passa por tantas instâncias de decisão que a quantidade a gente pode ter certeza que, se for recomendado daquela maneira, é o necessário, nem mais nem menos. Até porque isso passa por muitas instâncias. Para que a gente possa registrar um produto, desde a concepção desse produto lá na fábrica até o uso pelo agricultor, isso passa pela Anvisa na questão sanitária, isso passa pelo IBAMA na questão ambiental, isso passa pelo Ministério da Agricultura na questão agronômica, né? Então, a gente não tem o excesso de produto por um erro de recomendação. Porém, a gente, no sentido do consumidor, a gente tem sim um risco de receber produto com uma quantidade inadequada de agrotóxicos, né? Então, a alface, a maçã que a gente compra no supermercado e chega em casa, e a gente lava bastante, lava a casca, aquele produto que está pronto para o consumo, ele tem agrotóxico, então, na sua casca, na superfície? Existe o risco dele ter. Se toda a cadeia de decisão for feita de maneira correta, o produto não tem resíduo. E não deveria ter. Então, se eu uso o produto na dose correta, se eu faço a aplicação correta e eu respeito esse prazo de carência, que talvez seja a temática mais importante nesses dias, onde os jornais trazem informações, olha, o pimentão tem muito agrotóxico, a cenoura isso, a alface e tal. Muitos dos casos de contaminação que a gente encontra no produto na prateleira, no supermercado, né, essa contaminação ela ocorre por não se respeitar o prazo de carência. É assim, ó, o produtor pode aplicar o produto, pode aplicar uma dose, mas ele deve esperar um tempo antes de colher isso para levar para o mercado. Esse tempo é o tempo em que a planta tem um processo de
fisiológico de degradação ou que o ambiente degrada o produto, e aí ao consumir, o ser humano não vai ter esse risco porque aquele produto já vai estar degradado. E não contaminou a planta. E não contaminou a planta. Então, se tudo for respeitado, não tem problema. Só que a gente tem pressões de mercado, pressões climáticas. Então, eu tenho lá um período de chuva e tem uma falta de alface, por exemplo. Então, aí, na pressa de fazer a produção, o produtor, por exemplo, aplica o produto e colhe antes do prazo. Então, aí, após a colheita, muitas vezes a planta diminui o ritmo de degradação do produto. E aí, a hora que esse pode chegar contaminado. Professor, aproveitando o exemplo da alface, é muito comum hoje em dia a gente comprar alface, ele está amargo. Aí as pessoas falam, deve ser por causa do agrotóxico. Tem fundamento isso? Normalmente não. Assim, se a gente tiver uma quantidade de agrotóxico que chegue a mudar o gosto do alimento, então essa é uma contaminação completamente fora dos padrões, fora da normalidade. É muito mais... Teria um prejuízo muito grande para a saúde. Com certeza. Uma pessoa que chega a sentir o gosto do agrotóxico, ela vai estar de maneira certamente contaminada, né? Agora, é muito comum o caso contrário da gente ir na quitanda, na feira, no supermercado, e encontrar lá uma lagarta, um bichinho no alface ou na verdura. E numa circunstância dessa, você pode ter certeza que não tem o produto, porque senão a lagarta não estaria viva, né? Então, numa situação dessa, é uma certeza que você tem de que a prazo de carência foi respeitado. Não está contaminado. E não está contaminado. Porque, assim, a determinação da dose letal, ela é por peso vivo do organismo. Então, a quantidade de produto para matar uma lagarta desse tamanho, né, é proporcional ao peso dessa lagarta, né? Aquilo, para fazer mal para um humano que tem milhões de vezes mais massa corporal, teria que ser. Então, assim, muitas vezes, mesmo que tenha um resíduo de produto, você teria que comer 1 tonelada para fazer mal. Isso é impossível. Então, alguém se contaminar por isso, de maneira aguda, passar mal e ir para o hospital, é muito difícil. Evidentemente que, dentro do uso responsável, a gente deve evitar mesmo as pequenas quantidades, porque o efeito disso, para a maior parte dos produtos, não é cumulativo, mas existem ainda no mercado produtos que têm efeito cumulativo. Então, 1 miligrama de vez em quando não faz mal na hora, mas pode no futuro se acumular no organismo. Mas é preciso lembrar que a maior parte dos agrotóxicos que são permitidos em termos de uso hoje já não são mais cumulativos, são degradados pelo organismo, são excretados, né, pelo organismo. Então, são produtos que são bastante seguros. Acontece a contaminação, ela normalmente é muito pequena, ela não tem o menor risco de contaminar a pessoa pela razão que eu disse do peso, né? Então, a dose é muito pequena, mas... Eventualmente, se o agricultor fizer errado e não respeitar o período de carência, ela de fato pode estar acontecendo no produto que está na prateleira. Professor, queria agradecer a sua presença e parabenizá-lo pela pesquisa que foi até premiada. Vai nesse sentido dessa preocupação de diminuir o uso de agrotóxicos, né? De se usar de forma cada vez mais responsável. Parabéns, professor. Muito obrigado. O Diálogos de hoje falou sobre o uso responsável de agrotóxicos e chegou ao fim, mas você pode rever esse programa em nosso site quando quiser. Assista, compartilhe, deixe seus comentários. Até mais!